Você já se perguntou o que existe de tão enigmático em um animal que passa quase o dia inteiro dormindo? O coala, esse marsupial icônico da Austrália, tornou-se um símbolo de fofura e preguiça para o mundo inteiro. Mas por trás de olhos sonolentos e movimentos lentos, esconde-se um segredo da natureza que poucos ousam questionar. Imagine! Você acorda, observa o mundo ao seu redor, se alimenta rapidamente e volta a dormir. Repita esse ciclo até preencher praticamente todas as horas do seu dia. Parece uma vida impossível, mas para o koala é exatamente assim que a existência acontece. Agora, a pergunta inevitável: por que os koalas dormem cerca de 20 horas por dia? O que esconde essa rotina que parece absurda para nós, humanos? E será que esse hábito representa uma dádiva evolutiva ou um alerta silencioso para a sobrevivência da espécie? Hoje, você vai descobrir o lado oculto da vida dos koalas. Fatos reais, teorias misteriosas, curiosidades chocantes e riscos surpreendentes. Vamos juntos desvendar um dos maiores enigmas do reino animal, o sono quase eterno dos koalas. Para começar, é preciso encarar os números. Sim, é verdade. Estudos mostram que os koalas realmente dormem, em média, de 18 a 22 horas por dia. Durante esse tempo, eles ficam imóveis, agarrados aos galhos das árvores, praticamente alheios ao que acontece ao redor. Isso não é uma estimativa exagerada? Pesquisadores que monitoraram koalas em seu habitat natural descobriram que, em muitos casos, os animais permanecem mais tempo dormindo do que acordados durante 24 horas. Mas o que faz um animal dormir tanto? A resposta, ao menos à primeira vista, parece simples: alimentação. Os koalas se alimentam quase exclusivamente de folhas de eucalipto, que são extremamente pobres em calorias e, além disso, carregadas de compostos tóxicos para a maioria dos outros animais. A digestão dessas folhas exige um esforço monumental do corpo do koala. O metabolismo deles precisa desacelerar a níveis mínimos para conseguir processar e extrair energia sem morrer intoxicado. Portanto, dormir se torna uma necessidade metabólica. Quanto menos se move, menos energia gasta. E quanto mais dorme, mais tempo o corpo tem para digerir e neutralizar as toxinas. Mas há um mistério dentro desse mistério. Por que, entre todos os animais, só o koala depende tanto de um alimento tão problemático? A resposta está na história evolutiva da Austrália. Há milhões de anos, o continente foi se tornando mais seco e escasso em alimentos ricos em energia. Enquanto muitos animais migraram ou foram extintos, o koala se especializou em um nicho quase exclusivo, o das folhas de eucalipto. Essa adaptação forçada fez com que, ao longo das eras, o corpo do koala passasse a investir quase toda sua energia no sistema digestivo, deixando outras funções, como a atividade física, em segundo plano. Por isso, dormir não é apenas uma escolha, mas uma imposição da própria evolução. Curiosamente, muitos cientistas acreditam que, caso o koala perdesse o acesso ao eucalipto, não sobreviveria. Ou seja, ele é prisioneiro do próprio alimento. Agora, vamos além do que está nos livros de biologia? Entre pesquisadores e entusiastas da natureza, circulam teorias ainda mais misteriosas sobre o sono exagerado dos koalas. Alguns estudiosos especulam que dormir quase o tempo todo é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência. Ao permanecer imóveis, escondidos nos galhos mais altos das árvores e com cheiro semelhante ao próprio eucalipto, os koalas tornam-se praticamente invisíveis a predadores como águias, cobras e mesmo humanos. É como se o sono fosse um disfarce biológico, um modo de passar despercebido no mundo selvagem, onde cada movimento pode ser fatal. Outro ponto levantado por pesquisadores é a relação entre o sono dos koalas e o clima da Austrália. Com temperaturas extremas e secas prolongadas, o koala evita a exposição ao calor excessivo, ficando inerte durante os horários mais quentes do dia, hibernando no alto das árvores até que o ambiente fique seguro novamente. Há ainda uma hipótese menos aceita, porém fascinante, de que os padrões de sono dos koalas poderiam estar ligados a ciclos lunares, como ocorre com alguns outros animais noturnos. Segundo essa linha, o sono dos koalas teria variações ao longo das fases da lua, alterando ligeiramente o tempo de repouso ou de alerta conforme a luminosidade noturna.
Essas ideias são especulativas, baseadas em observações, mas ainda carecem de comprovação científica. A verdade, no entanto, é que a ciência ainda não desvendou totalmente todos os detalhes do sono dos coalas. Curiosidades surpreendentes sobre o sono dos coalas. Eles sonham? Pesquisas indicam que os coalas, assim como outros mamíferos, entram em fases profundas do sono conhecidas como REM, período em que podem sonhar. O que será que se passa no sonho de um coala? Impossível saber, mas o cérebro deles realmente permanece ativo em parte desse tempo. Eles podem dormir em quase qualquer posição. O corpo do coala evoluiu para se adaptar perfeitamente aos galhos das árvores. Seus membros e garras funcionam como verdadeiros ganchos naturais, permitindo que durmam de barriga para cima, de lado ou abraçados ao tronco, mesmo com ventos fortes. O sono os torna vulneráveis? Apesar de serem difíceis de encontrar no alto das árvores, coalas ainda correm riscos. Incêndios florestais, desmatamento e ataques inesperados ainda são ameaças constantes. Filhotes dormem menos, mas aprendem cedo. Coalas jovens precisam ficar atentos a predadores e, por isso, dormem um pouco menos. Com o tempo, à medida que dominam a arte do disfarce e ganham confiança, aumentam as horas de sono até atingir o padrão adulto. Agora que você já conhece os motivos, as teorias e as curiosidades sobre o sono dos coalas, é hora de abordar um aspecto sombrio dessa rotina: o preço que a espécie paga por dormir tanto. O sono excessivo torna os coalas mais suscetíveis às mudanças no ambiente, principalmente ao desmatamento e à urbanização acelerada. Dormindo quase o tempo todo, eles perdem oportunidades de procurar outros alimentos, migrar para áreas seguras ou escapar de ameaças repentinas. Além disso, a dependência extrema do eucalipto, aliado à destruição dos ecossistemas, coloca a espécie em risco de extinção. Há cientistas que alertam: caso a Austrália continue perdendo áreas de eucalipto em ritmo acelerado, o coala pode desaparecer antes do fim deste século. Afinal, de que adianta dormir para economizar energia se o mundo ao redor está mudando rápido demais? Chegando ao final desta investigação, fica o grande enigma: o sono dos coalas é uma maravilha evolutiva, uma maldição, ou os dois ao mesmo tempo? Eles se adaptaram de forma extrema, mas essa adaptação agora ameaça sua existência diante de um planeta em transformação. Dormir tanto é o segredo da sobrevivência dos coalas, mas também pode ser o seu maior perigo. Será que os coalas conseguirão acordar a tempo de sobreviver? Ou estão fadados a dormir enquanto o mundo muda ao redor, tornando-se um símbolo do que acontece quando a evolução encontra o limite do imprevisto? E agora, eu quero saber, você já conhecia o verdadeiro motivo por trás das 20 horas de sono dos coalas? Acha que eles conseguirão se adaptar às mudanças no planeta? Ou estão condenados a desaparecer? Comente sua teoria, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos misteriosos e fascinantes sobre o reino animal. E claro, não pare por aqui, clique nos próximos vídeos recomendados e continue explorando os enigmas da natureza junto comigo. Até a próxima curiosidade!